virada de chave mais uma vez. Eu amo estar aqui para trazer gente incrível, gente inspiradora, gente que pode te transformar de alguma maneira. E eu só chamo gente que eu realmente admiro, que eu sei que tem esse potencial. Antes de convidar esse meu convidado hoje, que é incrível, peraí, eu só queria agradecer sempre Invest Smart XP, escritório de assessoria de investimento, que eu tenho a honra de ser embaixadora. Inclusive, eu e meu marido, a gente aplica tudo aqui, a gente confia, são quase 30 bi em custódia, ou seja, é muita gente que confia. Então, obrigado, Invest Smart. Clube Car Service, que traz os meus convidados em segurança, atende a minha família, transporte executivo e também Qualiótica Carioca, né? Aqueles óculos lindos que eu uso na outra rede, são da Qualiótica Carioca. Então, ó, obrigada, porque a gente consegue fazer, consegue, só que de mão dada, ó, é muito mais fácil, né? Vamos combinar. Olha só, ele é produtor, empresário artístico e conhece os bastidores da televisão como poucos. Há anos ele acompanha carreiras, escalações, decisões que o público não vê, que nem imagina que tem. Ele está sempre ali, ó. Ele tem um... Nossa, ele agencia muita gente incrível que você conhece e você admira. Só que agora ele decidiu usar essa experiência que ele tem para levantar uma bandeira. Mais espaço, mais respeito, mais visibilidade para os atores veteranos da TV. Hoje a gente vai ter um papo muito bacana. Senta aqui comigo, Marcos Montenegro, lindo e querido. Obrigado pela apresentação. Querido. Seja muito bem-vindo. Feliz que você está aqui. Eu sei que você é corrido demais. Eu que digo. Senta e fica à vontade. Adoro você. Ai, muito obrigada. Adoro. Nossa, muito obrigada. A gente tem muita coisa para conversar, você tem uma carreira linda, e eu queria, para que as pessoas te conhecessem um pouco antes da gente entrar com essa coisa atual, como é que você foi parar nesse lugar? Você agencia de quantas pessoas? Você tem essa conta? 300 atores, 28 autores e 10 diretores. É muita gente. muita Só que gente. para chegar teve um começo. Teve o começo. Como é que você entrou nisso? 1987, eu comecei numa produtora de vídeo institucional, fazendo um estágio, porque eu não tinha passado para o vestibular de medicina, fui fazer comunicação social, fui o oposto, e ali eu fui estagiar. Naquela produtora eu me identifiquei com a área de produção, virei produtor. Logo em seguida eu consegui um estágio na Globotech para produzir pequenas empresas e grandes negócios, está no ar até hoje. Sim. Ali eu fiz a minha carreira de televisão, fiquei 2 anos, virei produtor do programa. Quando chegou em 89, o contrato com a Globotech do Sebrae acabou e a TV Globo me convidou para produzir novelas. Vem para cá, estava acabando Vale Tudo, para eu entrar como produtor executivo. Muito novo, que lá eu já chefiava com 19 anos, 40 pessoas. Uma equipe com Genietão de Moraes, Tereza Valcácer, Anny Porlan, a nata da televisão brasileira. Lá eu não quis fazer televisão, eles tomaram um susto comigo, porque eu já estava produzindo teatro. Flávia Monteiro já tinha trabalhado comigo, que eu fazia carreira paralela, desenhos animados, minha primeira produção infantil. E Fafi Siqueira já era minha parceira no teatro de humor. Aí eu fui seguir carreira de teatral. Você não quis ir? Não quis. Fui fazer Blue Jeans com Wolf. Nossa, Em maravilhoso. 1990, foi um grande sucesso, um divisor de águas da minha carreira. Ganhei o primeiro prêmio de produtor do ano, era diretor de produção da Companhia do Lobo. Você tinha quantos anos ali? 22, era um Menino, garoto. menino. Aí eu conheci o Nilson Raman, que já fazia turnê com a Bibi Ferreira, ele me fez uma proposta. Vamos montar a Montenegro Raman. Montamos a Montenegro Raman. Nos primeiros anos da Montenegro Raman nós produzimos... A Montenegro e Raman, aí no início, era para produzir... Só teatro. Ah, tá. Ainda não tinha essa vertente do agenciamento. Nós produzimos teatro nos primeiros 4 anos. Quando começam a entrar as grandes divas, um grupo só, Bibi, Bibi, Natália, Tônia, Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça, a primeira leva dos grandes atores. A gente detectou que precisava o quê? De empresários no Brasil para cuidar da carreira desses atores, porque não tinha muita essa tradição. Tinham poucos empresários no mercado. Ali eu abri o agenciamento. Com o passar do tempo, foi dando muito certo. Eu continuava produzindo muito. Eu não sei se você sabe, eu produzi mais de 100 peças. Sei, Eu sou um claro. dos produtores que mais produziu na história Não do sabia Brasil. que eram quase 100, mas toda Eu hora é só o nome soube dele. isso quando eu parei para fazer o Ser Artista, o livro, que eu parei para contar. Eu sempre disse 50. Quando eu fui somar, foram 100 espetáculos, de peças, shows e... Hoje você não produz mais, não tem mais Hoje tempo. eu não produzo mais. Na verdade, eu produzo conteúdo da minha cadeia que virou o Ser Artista, que virou uma holding. Que além da peça, tem o livro, tem o podcast, tem palestras, tem cursos, vem prêmio. Então, hoje tem uma holding que eu uso minha experiência, minha expertise produtora. É uma marca, então ser artista virou uma marca. Com certeza, é uma holding. Uma holding. Uma holding com 15 categorias que só está numa crescente. Mas aí eu fiquei produzindo muitos anos e combinei com o Raman. Quando a Bibi Ferreira e a Marília Pera nos deixarem, não estarem mais nesse plano, nós encerramos a Montenegro Raman e eu parto só para o agenciamento. E assim foi feito, tudo muito combinado. Quando a Bibi partiu desse plano, eu fechei a Montenegro Raman e abri a Montenegro Talent.
Aí uma empresa já totalmente voltada para o agenciamento, porque eu já tinha todo um estudo de mercado do investimento que chegaria no Brasil com amplitude, com a chegada do streaming, né? Então, e aí eu fui investir nos autores, fui investir nos diretores e fui investir também em desenvolvimento de conteúdo. Hoje eu virei um autor de verdade, né? Um criador de verdade, coisa que eu não era no passado. Que isso é muito interessante, né? Você sempre esteve no backstage, aqui por Sempre. trás, botando as pessoas para frente. Hoje, quando quem segue ele vê que você hoje é um criador também, você, Sim, a sua figura sim. também está na frente. Na verdade, acho que aconteceu tudo muito inesperadamente, da minha maneira mais certa possível. Eu vim trazendo toda a experiência, o legado dos meus 40 anos de carreira que eu vou comemorar com a minha biografia, em fevereiro de 2027, e tentando pegar esse legado com os grandes atores, que eu fui criado com as grandes damas do teatro brasileiro, sou completamente apaixonado por elas, trabalhei praticamente com todas e trabalho ainda com muitas, e peguei esse legado para levar, tentar formar uma geração que está entrando aí no mercado, né? Porque nós deparamos, infelizmente, hoje com uma mudança absoluta de visão de vida, mercado, valores, currículo. Parece que eu vivo num outro mundo, né? O que eu Sim, vivi, eu e você, né? sim, Vai mas a ser a gente, mesma mas é coisa. isso que eu ia te falar, a gente que é de uma outra, dessa geração, vamos fazer século passado, né? Que estamos nessa hora de 40, 50, 60, tá difícil pra gente de adaptar, porque Com, pra gente o nosso com mundo era certeza. muito melhor, a nossa vida era muito E melhor. eu acho que, pelo menos, assim, eu estou me reciclando com essa juventude através do meu curso Ser Artista. Né? Hoje eu dou aqui no Rio, na Cal, que é um curso. Eu fiz 2 temporadas de muito sucesso, agora eu estou na terceira, só que essa agora eu ampliei. E é curso Ser Artista, prática de montagem. Então, fora o conteúdo do meu curso, a gente tem uma prática de montagem com montagem profissional no Teatro Fashion Mall, dia 25 de maio. Tá, mas esse curso é para iniciantes também? Não, pelo Como contrário, é para profissionais. isso que eu queria que você explicasse. Profissionais. É para profissionais. O que é bom do meu curso atualmente é um curso que eu atingi todas as profissões. Mas eu fiz isso, Monique, completamente inesperadamente. No meu primeiro curso, quando eu fui dar na Cal, na última aula, uma menina levantou o dedo, professor, você tinha que mudar o nome do seu curso. Eu falei, como assim? O seu curso é de empreendedorismo. E ali eu entendi que eu estava mudando a vida das pessoas, o olhar perante a carreira, ensinando a ser um artista 360, que é uma expressão que eu inventei no meu livro, que é você ter domínio de todas as etapas da carreira como você tem, né? Você hoje tem, você é dona da sua carreira, você é gestora da sua carreira, e o meu curso ensina tudo isso com todos os caminhos de mercado, desde aula de contrato, de compliance, de recursos humanos, de humanização, de tudo. Nossa, vocês não têm noção da dificuldade, porque no passado a gente não tinha nada disso. Então era você vendida, ali sentada para fechar um contrato, o cara te falava, eu tenho tanto. Aí Exatamente. você pedia um pouquinho mais, ele falava, se você não quiser ter uma filha aí fora, aí você aceitava, às vezes infeliz, porque não era Já um. sofri um assédio moral na negociação? Sim, mas tô mentindo? Menti Nem um alguma pouco. coisa? Então, Nem um assim, pouco. é muito importante essa formação, porque não tem empresário para todo mundo. Isso não, quem dera que cada pessoa Sim, tivesse um empresário, porque não sim. existe. Então, muita pessoa se sente totalmente Amparada. desamparada por não ter. Então, você É. tem uma noção de negociar, do compliance, que hoje é. Parabéns, Dou eu uma não aula só de sabia. compliance. Então, assim, eu ensino absolutamente tudo e transformo muitas carreiras. E aí eu comecei a ter alunos como advogados, médicos, com o DRT, e essas pessoas estão utilizando o meu conhecimento, o meu legado, para como humanizar e aprimorar a sua forma de lidar com o seu público. Então, eu tenho um advogado, por exemplo, que ele fala: eu chego no meu fórum para defender as minhas causas completamente inspirado e vou trazendo para o curso tudo que você me ensinou. E o caso que eu adoro contar é de uma dentista de Sorocaba. Quando eu lancei meu livro, no terceiro mês, ela me mandou um direct, que meu livro é um grande sucesso, da HarperCollins. Eu vou fazer mais 4 agora. E ela fala, Montenegro, o seu livro transformou minha cabeça. Eu pergunto, o que que você faz? Ela falou assim, sou dentista. Eu falei, perdão, você pode me ligar? Aí dei meu telefone, ela me ligou, ela achou que era... Porque você ficou muito curioso. Como Curiosíssimo. assim? E ela achou que era golpe até. Ela achou, é você mesmo? Eu falei, sou eu mesmo, pode falar comigo. Aí ela ligou, ela falou, meu marido é seu fã, ele acompanha todas as suas produções, ele ama seu podcast, mas eu peguei o livro para ler e aí o que aconteceu com a minha carreira? Eu tenho 44 anos, eu sou uma dentista especializada em lentes digitais, né, aqui na minha cidade. Eu não me lembro se era Sorocaba, isso que é interior de São Paulo. E ela foi perdendo a minha clientela, porque os jovens vão se formando, eles têm domínio digital absoluto, aí eles vendem um serviço, fazem um vídeo de entrega incrível, com preços altamente competitivos e parcelados. A minha clientela foi migrando, mas eles não têm o conhecimento e metade da minha capacidade. E eu vi que eu tinha que me reinventar, desde o atendimento ao meu público, a estética do meu negócio, a apresentação do meu site, tudo.
E eu li teu livro, me inspirei e eu mudei tudo. E tô mudando essa fase e tô conseguindo me reconectar de novo com o meu Que público. bacana. Eu falei pra ela, meu amor, você me deu um exemplo de vida que eu vou levar pro resto da minha vida. E assim, eu peguei isso como um DNA bastante importante e eu apliquei no curso. Então hoje o curso, eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, que para qualquer profissional, eu inspiro realmente qualquer profissão. Deixa eu te uma curiosidade. Você lembra quem foi? Isso já é uma curiosidade, voltando um pouquinho ali no início da sua carreira. Você lembra quem foi o teu primeiro agenciado? Claro, claro, a nível de agenciamento mesmo, a Natália Sim, Timber. Natália Tá certo? Timberg. Eu considero, na verdade, assim, a pedra fundamental, eu considero a Fafi Siqueira. Porque eu era apenas um produtor de teatro começando a carreira, e a Fafi me deu a mão ali e eu comecei a empresariar a Fafi. Acreditou em você. Acreditou em mim. Assim como na televisão, eu tenho todo um carinho especial pela Rosa Maria Murtinho. Na minha peça, você viu minha peça? Não. Eu fiz a minha vida quase com 10 atrizes importantes que eu trabalhei. A Leona Carvalho fazia as 10 mulheres e o Anderson Milho fazia eu. O espetáculo volta ano que vem. Oba, então eu vou. E aí Por favor, tem me uma avisa e me cena, convide. te convidarei. Tem uma cena que eu falo, que eu narro o primeiro bullying da televisão brasileira que eu sofri, com o nosso saudoso e querido Mário Lúcio Vaz, com quem eu gostava muito, o Homem de Branco. Mas quando eu entro na... Desculpa aqui o parênteses, mas ele eu amava. Eu gostava dele É, muito. porque era essa coisa que eu falei dessa coisa do poder, né? De você se sentir, deles fazerem questão que você se sentisse. Pô, Sim. eu não sentia isso com É, ele. não, muito Ele que... vivia sempre de branco, eu saía da gravação, falava, mãe, deixa eu dar um beijo lá. Ele me recebia, me abraçava e me dava um Mas ele beijo. comigo, eu passei uma reunião com ele, a Rosa Maria Murtinho, ele dizia pra Rosinha, Rosinha, você tem certeza que ele é teu empresário? Tem certeza que ele pode fechar o seu contrato? Eu tinha 24 anos. Muito magrinho, muito menino ainda, mais quieto. E eu falei, gente, eu sofri um bullying e eu não sabia. E eu conto isso na peça. Essa cena existe, mas foi com delicadeza, não foi uma coisa agressiva, Sim, mas porque aquilo né? poderia ter te mexido alguma Poderia. coisa e te fazer você Como você link, eu desacreditar. nos meus primeiros anos, como eu fiz uma ascensão muito meteórica a vida inteira, né? Tudo que eu cheguei, graças a Deus, assim, você vê, eu cheguei na Globotech, em um mês eu era estagiário, em 3 auxiliar, 9 eu era coordenador e 1 ano eu era produtor. E eu era um jovem, com um jornalista de peso, com uma equipe de peso, uma responsabilidade monstra para realizar um programa desse. Viajei o Brasil inteiro. Então eu sempre tive uma posição relativamente importante de estratégica, mas muito jovem. Depois, como produtor, a mesma coisa. Quando eu explodi no Blue Jeans, eu tinha 22 anos. Quando eu comecei a empresariar a Natália, Bibi, eu tinha 25 anos, né? Então, Gente, ele é o empresário das grandes divas, tá? Do é, cinema, televisão então, e minha vida teatro brasileiro. inteira eu sofri um pouco do preconceito com a idade, né? Eu acho que isso ficou tão no meu inconsciente que hoje eu vendo meus colegas entre 40 e 50 anos já enfrentando um etarismo e já enfrentando um reposicionamento de mercado, e eu parti para minha campanha com muita garra e eu Quero Veterano na TV, que é uma campanha que busca reposicionar não só os atores veteranos, mas os pré-veteranos. Eu chamei a atenção, mas nos meus primeiros 5 anos, eu fui uma voz da campanha em 2015, quando eu estudei o mercado e prescrevi tudo o que ia acontecer, eu fui uma voz super sozinha, uma voz pouco ouvida, todo mundo não entendia muito bem onde Pois eu queria é, chegar. em que momento que você percebeu que os veteranos estavam sendo realmente deixados de lado e resolveu ter Vou te essa contar voz? literalmente. Inclusive, essa tese minha vai estar no meu livro que eu vou comemorar em novembro. Agora eu lanço um livro comemorando 75 anos da telenovela brasileira. Eu e o Mauro Alencar, que é o maior vencedor de teledramaturgia nacional e latino-americana. Eu mapeei os 350 maiores atores da televisão brasileira e as suas personagens que criaram impacto socioeconômico político na sociedade. Um trabalho hercúleo. E ali eu vou contar toda a história da teledramaturgia e mostrando que a força dos personagens, das novelas, sempre estiveram onde? Nas grandes personagens e na maioria dos atores 40 a mais. Então, tudo que eu falo, nada é achismo. Tudo é baseado em pesquisa e teses que eu venho desenvolvendo há muito tempo. Quando a TV Globo, em 2015, ela começou a anunciar que ia desmantelar o elenco fixo, paralelamente a isso, eu percebi a jovialização absoluta da televisão brasileira, que já estavam chegando nas escalações. As novelas tinham uma estrutura 20% jovem, 80% 40 a mais. Eu lancei o livro do Ismael Fernandes, que tem todos os elencos, você está em todos os elencos da novela que você fez no livro dele. Eu tive um trabalho, não, meses, mapeando a idade daquele elenco inteiro de novela por novela. E ali eu fui fazendo uma coisa de estatística, eu sou um homem de estatística, eu adoro estudar do mercado. Eu falei, isso aqui vai crescer, isso aqui vai potencializar e o desemprego do 50 a mais vai começar bem antes do que a gente imagina.
né? Porque você tinha antigamente com facilidade o Vera Fischer protagonizando com 50 anos, Beth Faria protagonizando de 50 anos, e Tieta. E você foi percebendo que isso foi virando uma raridade. Não era, eu não estava pleiteando a demissão, a contrato vitalício para ator. Eu estava pleiteando os com 40 mais em todos os sentidos e que tivesse encontros de gerações na teledramaturgia. E assim foi feito. Quando chegou em 2020, isso ficou tão gritante, que as pessoas se atentaram que isso seria uma coisa quase sem volta. Aí foi quando eu acelerei a campanha, graças a Deus, eu considero 2025 um ano bastante vitorioso. Eu acho que a volta da Sueli Franco, num personagem importante, com 85 anos de idade, na linha de protagonismo, Ela tá numa novela, só que ela sofre com demência, né? Alzheimer, ela Faz foi, né, maravilhosamente bem. maravilhosamente bem, uma novela que vieram vários veteranos, que voltaram vários veteranos, graças a Deus a Rosane Barson é uma autora muito consciente disso. Hoje você tem um horário das 6 também com o Valci Carrasco, mantendo vários veteranos, e potencializou-se muito ano passado esse pensamento. Essa discussão chegou na mesa dos executivos ano passado com força, como agora tem uma política das novelas verticais resgatarem os veteranos. Então eu mesmo, nesse momento, eu tenho Tamatuco Ferreira fazendo, Paulo Gorgulho, Beth, Beth Goulart, Marcos Winter, muita gente veterana fazendo, porque tem porque as as verticais verticais. tá com muita produção de vertical Muita. assim. Hoje, nesse momento, tem mais ou menos 8 produções verticais. Que é a novelinha que você vai vendo no Instagram, aquela de poucos Exatamente. minutos. Queria só explicar uma coisa, é o seguinte, a Rede Globo, que sempre foi líder de mercado, a vida inteira a gente era contratado direto. Então você assinava um contrato, fazia uma novela, tinha um ano ali de férias, ganhando mensalmente. Quando ele disse que isso mudou em 2020, Começou começou em 2015. 2015, começou a mandar embora todo mundo, ou seja, as pessoas de uma hora para outra, aquelas que estavam contratadas, Estênio Garcia, atores que eram contratados há 50, 60 anos, a maioria, 99%, Hoje é trabalho por obra, contrato por obra. foram mandados embora. E aí que fica a questão, porque antigamente eles tinham uma profissão que era remunerado, Sim. e de uma hora para outra não. E que fique claro que nós não estamos pleiteando contratos vitalícios, muito menos contratos sem trabalhar. Nós estamos pleiteando o encontro de gerações, e não é só a TV Globo, é uma campanha nacional em todo o mercado audiovisual. Seja ele o cinema, seja o streaming, seja a televisão, que os autores que têm o poder de criação se atentem à necessidade de ter os atores veteranos em personagens estratégicos. Né? Eu sempre digo, a diversidade veio para ficar, ela é uma reparação histórica com os atores pretos, né, com os atores trans, né, com os atores plus size, tudo certo. Só que você não pode ter etarismo com diversidade com etarismo. Diversidade com etarismo não é diversidade, é o que eu digo. Mas aí você tocou num assunto que é interessante. Aí eu vou perguntar pela tua experiência. Se você perceber, você sabe disso, todas as novelas, a das 6, a das 7 e a das 8, impreterivelmente, as protagonistas têm que ser mulheres negras. Isso já tem alguns anos, uns 2, 3 anos aí que vem, não é? Não, mais ou menos. Eu não sei se tem. A das 9 agora tem as graças, não é. Eu acho que. Mas estava sendo, você viu? Estava certo. Mas eu acho importante o público ter essa normalidade, entender que isso é a nossa realidade. Se você vê o Não é a nossa realidade. Não, Protagonistas. virou, que é a nossa nova realidade. Tanto que a Thaís Araújo, no especial do Manuel Carlos, ela fala que ela teve uma rejeição em ser protagonista da novela do Maneco por ser preta. Isso é o que o público não estava acostumado. Então é muito importante que a gente tenha essas protagonistas pretas. É muito importante. Entendi. Da mesma maneira que eu acho importante, não é se ela é preta ou se ela é branca ou amarela. É muito importante que seja uma preta de 50 anos. Uma preta de 60 anos. Nós temos atrizes pretas maravilhosas, né, que podem perfeitamente protagonizar uma novela com 50 anos, como a Beth Faria protagonizou Tieta, como a Vera Fischer protagonizou Laços de Família. Tanto que os atores pretos mais velhos não me escrevem. É importante falar que nós, atores pretos, também sofremos etarismo, né, porque fica parecendo que é uma questão de divisão. Então, hoje é uma luta de classe consciente que nós temos que ter, em prol de que os executivos e os criadores precisam primar pelo equilíbrio de encontros de gerações. Boni fazia isso. O Boni fará o pós-fácil do meu livro, porque o Boni sabe melhor do que ninguém a importância de uma personagem numa dramaturgia e a maturidade de um ator quanto ele entrega de qualidade de trabalho. E as pessoas morrem de E as saudade. pessoas morrem de saudade. Interessante você falar da Thaís Araújo, porque agora teve Vale Tudo de novo. Foi muito difícil das pessoas aceitarem um remake onde tinha Regina Duarte e Glorinha e depois... Vale Tudo, especificamente, eu tenho uma opinião minha muito própria. Acho que era uma novela que não merecia ter tido um remake. Acho que era um fenômeno, entrou numa galeria icônica. E acho que
houve uma distorção de elenco, de escalação na faixa etária. Eu acho que, então, tem o personagem de Celina, lindamente feita pela Malu Gali, que é maravilhosa, mas por que abaixar a personagem original se ela tinha 64 anos? Por que botar 54? Então era uma novela que poderia trazer grandes nomes em personagens estratégicos, porque as personagens já estavam escritas e criadas. O ator mais velho de Vale Tudo foi o Luiz Melo, um personagem de coadjuvante sem a menor importância. Nossa, aquilo era um Né? absurdo, Um porque ele é um absurdo, gênio. né? Um absurdo. Então, assim, acho que a escalação não foi coerente nesse processo em função da faixa etária. E aí a questão artística da história em si, eu acho que foi falha em 500 mil pontos, principalmente da Odete Roitman não ter sido assassinada. Né? É uma obra, para mim, isso é uma apropriação indevida de propriedade intelectual. Foi uma criada, acho um absurdo, mas a TV Globo avalizou isso, quem sou eu para dizer contra? E esse etarismo estrutural que a gente tem Sim. na sociedade isso existe, né? Então você acha que na indústria do entretenimento também está Eu acho que veio para agora, cá? eu acho que agora a indústria do audiovisual, ela é muito mais gritante o otarismo, porque no corporativo, como eu lido direto com o mundo empresarial, o que está acontecendo? Muita gente recontratando profissionais de 50, 60 anos de idade, a geração platinada, além do poder aquisitivo que eles têm de compra, que é imenso, que é maior que a geração Z, né, e são decisivos, eles têm a experiência que hoje em dia você necessita para administrar uma empresa. Então tem muita empresa com plano de recontratação 50 a 60 e fazendo equilíbrio de geração. Porque os tempos mudaram, né, Monique? Antigamente, quando eu comecei minha carreira, a expectativa de vida era 58 anos. Hoje é 76. Eu estou há 3 anos para fazer 60 e me considero no auge da minha carreira em todos os sentidos. Além de estar muito bem fisicamente, eu estou muito bem emocionalmente, eu estou muito bem psiquicamente, eu estou muito bem como um formador de opinião, como tudo. E aqui eu vou te interromper para dizer que você é de que mês? Você faz 58 Eu quando? sou aquariano, eu faço 57, 19 de fevereiro. Ah, e eu faço 58, 3 de fevereiro. Ah, você é aquariana pura. E gente, olha que bacana o que ele disse, porque eu me encontro assim, o meu livro que é a virada de chave. O Total. dia que eu parei de esperar, o que é esperar o quê? É O isso. telefone tocar. Ou seja, eu aos 57, quase 58, estou no melhor Eu também acho. momento da minha vida. Realizada com propósito, porque meu trabalho hoje tem um propósito, financeiramente, Familiar. familiares, emocionalmente. tudo. Mas passou uma vida para eu chegar a isso justamente num momento que parece que as pessoas estão sendo deixadas de lado. Sem contar que eu acho que eu que lido com muita gente, né? E eu sou muito pé no chão, não vejo o mundo pelo lado margarina em nenhum minuto. E eu vejo que hoje a doença do século, de todo mundo, é a depressão, a síndrome do pânico, a solitude, né, e a falta de inteligência emocional. Esses pilares são decisivos para um sucesso profissional de qualquer pessoa. Né? E eu vejo isso pelos meus alunos. Ontem eu tive uma aula muito impactante, onde eu foi o término da parte de conteúdo, agora vai ser só a prática da montagem, e eu pedi que cada aluno relatasse o que eu criei de impacto em cada um nesse período. Os relatos são e pedi que não me elogiassem a minha pessoa, que eu queria que contasse as experiências de cada um. Os relatos foram avassaladoramente lindos e potentes, né? E eu entendi que eu consegui fazer uma entrega que, unânime, todos me disseram isso, que é muito além do conteúdo técnico. Eu acho que a minha diferença é a humanização das relações. Então, nós, mais maduros, temos muito mais experiência para humanizar as relações e temos muito mais poder de escuta, o poder da troca, né? O poder de você orientar o outro em vários segmentos. Né? E eu sou muito curioso e sou um estudioso de várias vertentes. Né? Eu estudo constelação familiar, eu estudo Pranic Healing, faço terapia da alma, tenho meu kardecismo presente o tempo todo na minha vida. E eu acho que esse mix cria um estofo muito maior para a gente orientar a carreira de uma pessoa ou orientar uma pessoa num momento difícil. Porque a inteligência emocional hoje é decisiva e a gente sofre com uma geração que foi criada na internet baseada em muita mentira. E essa é a preocupação de nós que somos pais. Como é que vai Nossa ser daqui a 10, 20 Senhora. anos? Porque eles não têm inteligência emocional, eles não passaram pelo que a gente E a passou. frieza? E a frieza? E a falta de paciência com o idoso? Né? Que a minha mãe mesmo fala, nossa, eu sou uma mulher realizada, com 80, 50, eu tenho 3 filhos incríveis que se preocupam comigo o tempo inteiro. Né? O que eu mais escuto, não vou dar nomes porque eu sou altamente ético, mas eu narraria para você 50 mães que agora, no bastidor, que reclamam dos filhos. Em vários aspectos. Me comoveu muito a campanha do Retiro, onde as pessoas, teve uma campanha que acho que eles pediam um presente. Eu quero uma cafeteira, eu quero isso. E uma delas falou o quê? Eu quero que a minha filha venha me ver. Isso. E ontem eu estava voltando de Goiânia, encontrei Stepan, viemos batendo papo.
Eu tenho filhos que colocam lá e não voltam mais. voltam E é mais. uma crueldade, porque cria uma ansiedade. Será que ele vem? Será que ele vem? E ele não vem. E ele não vem. Inclusive, um dos livros que eu estou fazendo é o do Retiro, a história do Retiro, eu e André Artes. Vamos lançar pela editora Letramento até o meio do ano. É um livro que vamos contar a história do Retiro, mas não de uma maneira catálogo, a gente está contando de uma maneira ficção. Tudo verdadeiro, mas tudo criado por uma personagem fictícia, para a gente não precisar Uma dar história, nome. para você poder Uma contar uma história. que pode ser perfeitamente adaptado, por exemplo, para um filme depois. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente está falando do etarismo que existe lá e você falou que está isso muito claro, né, no meio da teledramaturgia. A gente tem uma questão muito forte também, que é a questão das redes sociais, onde os jovens, eles aparecem, se colocam, né, enfim, e tem milhões de seguidores. Os veteranos, consequentemente, muitos aparecem também, mas não têm essa força na rede social. Você acha que isso também, independente da questão do etarismo, isso também não influencia? Com Que a certeza. televisão está pensando em retorno Com financeiro certeza, com e aí certeza. bota o protagonista que nunca estudou teatro, nunca certeza. fez nada. Existe, assim, acho que uma falta de sensibilidade dos departamentos de marketing em investir só na questão do dinheiro. Só que a gente sabe muito bem que na hora da entrega o que o público quer é o artístico, né? O público da televisão brasileira é o público mais velho. A gente não precisa dizer isso para ninguém. Nas minhas produções, se eu fiz 200 turnês, foi pouco nesse país com as atrizes. Os teatros sempre lotados. E o público sempre dizia a mesma frase quando acaba a peça. Quando você volta para a TV? É um público que saía de casa, né? Essas mulheres todas fidelizaram o seu público, né? E criaram uma identidade pública sempre lotou o Até teatro. eu ouço isso o tempo inteiro. Tempo Até eu, inteiro. imagina essas divas. E a gente sabe perfeitamente que o teatro é um celeiro de experiência que quando ele entrega uma coisa de qualidade, o público lota e prestigia. Esse final de semana eu fui ver Andréa Beltrão lotada no monólogo, 1.000 pessoas por dia, né? Depois eu fui ver a Bianca Bin, só montagem boa, Débora Falabella arrebenta. Enfim, hoje no palco brasileiro, nos palcos brasileiros, fora os musicais, no family shows, existem milhares de espetáculos que são espetáculos relativamente difíceis, não populares no sentido de público, não popularescos, minto, mas que uma temática extremamente interessante e o público lota. Esse público que lota é o público que vê TV, é o público que cobra essa qualidade. É óbvio que a audiência, nós, né, Monique? Você fez televisão, vários sucessos, nós somos da época que o Ibope era 90, 95, unanimidade. Hoje é óbvio que as mídias estão pulverizadas, porém, essa segmentação não está ligada à qualidade somente. Então, se você entregar para o público uma coisa boa, o público consome, né? A Natália Time sempre a vida inteira me falou, você não pode dizer que o público não gosta de ópera se você não tem acesso. E eu aprendi isso quando a Botafogo, quando eu empresariei a Ana dançando. A Ana me levou, por exemplo, para a cultura da orquestra sinfônica, que eu passei o app por causa dela. Domingo de manhã, no Municipal, o ingresso a R$1, e eu via filas e filas de gente de classe C, D, para assistir a R$1. Então, é só entregar que o público consome. Agora, para isso, precisamos de quê? Empresários audaciosos, com conhecimento. Tem muita garotada em gestão estratégica de posicionamento, sem preparação, sem saber, às vezes, quem foi Bibi Ferreira, quem foi Marília Pera, né? Quem foi Tônia Carreiro, sem entender de dramaturgia de verdade. Então, acho que é a diferença da gestão Boni e Daniel Filho. Se a gente senta com o Boni ou com o Daniel para conversar, sou pessoalmente fã dos dois. Eu comecei com os dois. Além de saberem absolutamente tudo, de uma cultura geral, são apaixonados pela arte, são apaixonados pelo teatro, apaixonados pelos atores. É outra visão. E ele falou uma coisa muito interessante. Ninguém gosta de novela. Coloca uma novela boa. Mentira, todo mundo gosta. Agora vamos fazer o remake de Avenida Brasil. Acho que não é remake, acho que é continuidade. É verdade. É continuidade. Não, remake não funcionava. É uma nova história com algumas personagens. Mesmo assim arriscado, né? Porque eu acho arriscado. Eu acho Avenida Brasil foi a última novela que parou o Brasil. Eu amo a Adriana Esteves, uma das maiores, e além de minha querida amiga. Mas assim, pra que mexer numa coisa que já foi tanto sucesso? É o desespero, né? De tentar dar certo. Não tem gente aí com criatividade suficiente para fazer? A gente tem mão de obra, de sobra, em todos os níveis. E foi muito interessante que o movimento, nos últimos meses, tomou um vulto enorme de diretores e autores, 50 a mais, me procurando, todos relatando a dificuldade que para eles também ficou difícil, porque jovelizou também muito para diretor e para autor. Mas eu acho também que essa questão de diretores tem uma questão financeira, né? Porque os diretores chegaram no nível salarial ali na Globo que eles vamos contratar gente nova. Você não acha também? Acho que é um mix de tudo, só que eu acho que toda mudança tem uma adaptação. Sim. Que ela não pode ter radicalismo, não pode ter nivelamento por baixo. Estamos nivelando muito por baixo.
Estamos numa fase muito ruim nesse sentido, né? Tivemos coisa muito significativa, muita. O streaming realmente começou a dar certo, séries brasileiras dando certo, nosso cinema, graças ao Senhor, tomando uma projeção internacional, que isso estimula, né, o mercado, a qualidade, principalmente com Fernando e Wagner, que não são atores Sim. jovens, são, né, jovens senhores, digamos, quase 50, Já são 50 a mais, né? a mais. Então é importante ter atores com esse grau de estofo, com esse grau de Isso é muito bom trajetória. pra É gente. muito bom para todo mundo, em todos os sentidos, né? Hoje eu acho que o Brasil vive um reconhecimento mundial das artes em todos os segmentos, seja nas artes plásticas, na literatura, a nossa cidade bombando com os shows internacionais, tudo dando muito certo. Eu acho que é uma fase muito feliz. Então eu fico muito esperançoso que com a discussão na mesa e com que todos os lugares que eu vou, esse é o tema quando falam comigo, que eu acredito que isso tudo vai refletir num futuro que pode ser melhor. Tem duas coisas que eu quero falar, não quero esquecer. A primeira, claro que essa coisa que está mudando, né? Então vamos para a primeira, vamos voltar. Você acha que esse movimento que você começou a fazer ali atrás, não foi agora? Agora ele 10 anos. está tomando uma proporção, né? O Exatamente. último vídeo, que inclusive eu participei, ele colocou dezenas de artistas falando: eu quero ver veteranos na TV. Inclusive eu participei. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Você não acha que esse seu. Porque eu estou vendo mais veterano. Coincidentemente, numa época que o seu movimento. Sim. Você acha que também tem. Você está Totalmente a ver. tocando? Claro, porque eu comecei isso há 10 anos, essa discussão começou a tomar corpo mesmo em 24. 25 eu pude conversar com várias pessoas importantes em lugares estratégicos que fizeram escalação para isso, né? Eu vi até agora, eu até ri, mas achei bacaninha. Eu falei, o Big Brother botando veterano. Solange tá com quase Couto, 70 ou mais de 70? os veteranos Big Brother que fizeram sucesso, né? Tem o jogador de futebol lá, acho que 55 ou 60. Eu falei que bom, porque quer queira ou não, isso estimula um comportamento, isso estimula pessoas da terceira idade em personagens em lugares de mídia. Então eu acho que esse grande mix, esse somatório, ele foi fruto do movimento, sim. Fruto de que todo mundo conversa comigo. Porque eu estava até A conversando outro própria dia. classe. Eu estava conversando outro dia, eu falei, gente, eu tô vendo vários. Carla Marins, Não, eu tive no escritório a volta de uma que é a quase atriz dela, dos seus voltaram quanto você conseguiu 15. agora? Nos últimos meses, uns 15. Que estava parado. E a própria Rosane Vaz, na novela dela, né? Fora a Sueli, teve Rosa Maria Murtinho, teve Silvia Pfeiffer, teve Silvia Bandeira, Hernani Moraes. Todos seus. Não, esses todos meus. A Silvia Bandeira não. Aí teve o Tony, que não é meu, a Cláudia Abreu, que não é minha. Mas enfim, tem um movimento de novo, porque o público está... A TV Globo está atenta a isso. Tanto que ela fez um sistema de recadastramento dos atores que foram importantes na casa. Convocou os produtores de elenco, fizeram lista com os atores que eles admiravam. Os atores começaram a gravar de novo um cadastro para todo mundo mostrar como está agora. Pergunta, um ator que já é veterano, já trabalhou tanto, precisa renovar cadastro? Eu acho que precisa, vou te falar acha que por quê. sim? A cultura do teste é uma cultura que lá fora é muito comum, né? Mas existe uma coisa que a gente tem que entender, todo mundo muda de imagem. Você muda de imagem. A Monique de hoje não é a Monique do passado. Entendi. Então, Não quer atestar seu talento, quer atestar como ele está como hoje. está hoje. Então, Tá se você vai fazer uma escalação, você precisa entender que a atriz está aquela, em todos os sentidos. Estético, né? E artístico. E eu vejo, hoje eu sinto muito isso na pele. Quando eu fiz a primeira temporada do podcast, eu estava de um jeito. Quando eu fiz a segunda temporada, 20 quilos mais magro, de cabelo, sem barba. Minha vontade é apagar tudo que eu fiz e deixar só isso. Mas é assim, a gente muda, né? E, gente, é incrível, porque, acredite você, quando o autor escreve, na mente dele, ele pode não ter o ator, mas ele enxerga uma morena, uma mais gorda, uma mais magra. Sim. Então, às vezes, a gente vai lá e fala, cara, seu teste foi lindo, perfeito, mas o autor imaginou outra coisa. E Mas hoje que coisa, veio dentro da cabeça dele. E hoje a cultura do teste ela está muito implementada de uma maneira muito orgânica. Todo mundo entende, todo mundo faz. O que precisa ter é cada vez mais o cadastro. O que precisa ter é cuidado. Quem está administrando esses testes, administrando esse cadastro, né? Vocês são pessoas muito sensíveis, que merecem muito, muito cuidado, muito respeito. Tem a maneira de falar, a maneira de conduzir. Às vezes as pessoas, em alguns casos, pode soar errado. Recentemente mesmo eu tive um episódio com um grande ator que ele não queria fazer um teste, um personagem muito importante, eu queria que ele fizesse, ele não queria de jeito maneiro. Aí a diretora de elenco, que é muito minha amiga, Sibeli Santa Cruz, falou assim, Marcos, posso ligar para ele direto? Eu falei, por favor. Ela ligou, ela explicou tudo para ele e ele fez. Acho que é isso, a gente tem que jogar junto. O diretor de elenco tem que jogar junto com a gente, para cada vez mais o ator se sentir estimulado e protegido.
Isso é que é muito importante. E protegido. É porque a gente também trabalha muito com a emoção. Muito. Então, essa sensibilidade que você falou é verdade. Total. Existe uma coisa meio à flor da pele. Qualquer coisa é capaz de nos Sim, desestabilizar. desestabilizar. E aí eu te falo, essa questão do etarismo, ela afeta o trabalho. Sim. Mas a autoestima, Total. muito, né? Total. E, inclusive, uma das coisas que me fez cada vez ter mais força para lutar foi porque eu comecei a perceber o quanto os atores estavam adoecendo pela ausência de proposta ou pela a questão de não se sentir mais vítima, começar a ser invisível, né? Porque a mulher brasileira fala muito isso. Eu tenho mulheres lindas que começam a se sentir invisíveis com 45, 50 anos. Porque a cultura do jovem é muito forte. Eu lembro quando a Tônia Carreiro narrou que ela foi trocada pelo marido dela, ela pegou um diário, ela tinha 38 anos, linda de morrer, e o marido narra que estava trocando ela por uma mulher de 18 anos porque ela estava ficando velha. Nós estamos falando isso de 60 anos atrás. Que 38 anos já era velha, né? Então, a gente traz uma cultura do jovem extremamente... E o Ocidente valoriza demais, né? O jovem é belo. Exatamente. O velho é como se passou, já foi. Fica Então, a quieta no gente seu... tem que bater nessa tecla, sabe? Como acho bacanérrima a Pamela Anderson ir para as premiações sem maquiagem. A proposta dela, ela faz como ela está. É lindo isso, sabe? É Corajoso. Corajoso e valorizar, né? Como a Irene falou, não, eu tenho vontade até de mexer, mas eu não gosto, as rugas são fundamentais. Acho bom isso, sabe? A gente precisa aceitar isso de uma maneira com muita tranquilidade. Tem algumas atrizes que se aceitam, que não fazem nada, eu admiro muito. Confesso que não consigo. Mas é uma questão de autoestima, porque para mim... Cada um tem uma... Acho que não é uma porque regra. tem uma questão, é porque tem uma questão de autoestima. Tem gente que se sente Sim. linda com o cabelo todo branco, cheio de ruga. E a gente precisa ter autoestima para se sentir capaz. É uma Cada coisa... um tem a sua história, né? É. Cada um tem a sua Eu história. digo que eu admiro, gostaria, mas assim, não estou preparada para isso ainda, entende? O belo e o cuidado é muito de cada um, né? Eu até acho que é uma coisa que eu não busco julgar nunca nada, né? Eu só acho que tem que ter verdade. Tem que ficar, né, de uma maneira dosada, que isso é importante, para que você possa ser escalável em qualquer personagem. Então, o que impera, como tudo na vida? O bom senso. É claro. A gente tem bom senso, tudo é resolvido. Na prática, né? Você com a tua campanha, com o teu trabalho, de quantos anos? Já são quantos anos de carreira total? Vou fazer 40 em fevereiro. 40 anos de carreira. O que é o ideal numa escalação? Equilíbrio de geração. Eu acho que tem que ter realmente uma pessoa fora da área executiva, que não seja só o autor, o diretor, que faça uma análise se aquele elenco está com equilíbrio de gerações, se aquela história está equilibrada. Da mesma maneira que tem um pensamento estratégico de atores pretos, né, e ter o ator de diversidade, tem que ter... Perfeito. O pensamento estratégico para nós veteranos. Em bons personagens. Em Você bons não está falando em ponta. Você é da época da novela, você fez 7 novelas do Maneco. Todas as novelas do Maneco, a avó era importante, o avô era importante, né? Teve aquela história da Regiane Alves, da personagem que batia no avô e na avó, que maltratava, né? Tem a mãe é importante, o pai é importante. Hoje, as novelas foram perdendo tamanho, a estrutura ficou tão grande que essas personagens ficaram de familiares, elas praticamente não existiam. Como é que o Mané conseguia, né? Porque a empregada dele era importante. A empregada dele era importante. Porque é um autor com, além de uma bagagem teatral, a televisão, né, ela importou todo mundo do teatro. Eles fizeram a televisão brasileira. Né? Por isso que eu digo, fora todo o legado que eles deixaram, a televisão brasileira deve muito aos veteranos. Porque foram eles que, além de construir a televisão, eles que fidelizaram a audiência. Perfeito. Né? Eles que trouxeram os grandes anunciantes, porque os anunciantes entravam... Eu lembro quando eu cheguei em Portugal, com o meu primeiro elenco, tinha 22 atores. O diretor de casting da SIC olhou para mim e falou assim, tem fulano de tal? Eu falei, não. Tem fulano de tal? Ele falou, não. Tem fulano de tal? Eu falei, não. Tem fulano de tal? Não. Ele falou, então você não tem casting. Aí eu saí de lá em estado de choque, né? Eu jovem, sonhador, entrando em Portugal, e tinha gente importante já no casting. Mas depois eu entendi, é porque são nomes que vendem as novelas para o mundo inteiro. Entendeu? Então, assim, é de uma importância absurda ter nomes estratégicos a vida inteira, porque o público espera aquilo, né? Então a gente não pode esquecer isso. Agora eu acho que está todo mundo atento a isso de novo, esse pensamento está aí. E coincidentemente, eu sei que tem uma briga assim, tem milhões de possibilidades, streaming e tudo, mas coincidentemente as novelas caíram muito. 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 E Monique, a As consciência... pessoas não aguentam ver. Sabe o que eu ouço na rua? Ah, você não vai voltar? Então,
Gente, porque eu vejo a novela, eu não conheço ninguém. Isso não cria uma identificação, não cria uma relação. E isso, inclusive, é tão grave que a nossa classe, que não tem classe, é uma classe extremamente desunida, porque quem está muito bem, às vezes está muito rico, está em posição estratégica, não compra a briga do coleguinha. Fica calado, Sim. né? E eu posso 500 mil exemplos aqui, quero ver quem vai discordar de mim, né? E, inclusive, na minha biografia, eu vou posicionar muita coisa, sabe? Muita coisa eu vou posicionar, porque eu acho que é importante a gente posicionar, sabe? A gente vive no mundo do posicionamento. É muito fácil você ficar numa posição cômoda ou omissa. Eu sempre lutei pela categoria e tenho tudo documentado, que eu só falei por e-mail ou por WhatsApp. E eu ouvi muito na primeira campanha, tipo assim, não, eu não quero fazer porque eu não quero parecer que eu estou desempregado pedindo emprego. Falei, meu amor, isso é uma luta de classe para todos. É uma questão de consciência para todos. E eu não passei isso com um não, tá? Eu passei com uns 10. Depois muitos eu dobrei. Mas eu fui obrigado a ouvir muita coisa que, assim, um absurdo, porque a vaidade tem horas que não pode passar por aí. É vergonhoso passar por aí, né? Porque a gente não está lutando, não está pedindo um emprego específico. A gente está lutando pelo que é óbvio. Uma classe Uma classe inteira de inteira. milhares de O pessoas. Brasil é um país que a gente tem que lutar pelo óbvio. Isso é avassalador. Avassalador. Então eu me sinto completamente tranquilo. É o óbvio que precisa ser dito. O óbvio que precisa ser dito. Porque eu sempre primei pela formação, pela educação, pela cultura. Sempre nivelei por cima, trabalhando com o que há de melhor na televisão, no teatro, no cinema brasileiro. Né? Com quem, pessoas que são icônicas, pessoas que levam carreira, que têm legado, comprometimento. Né? E acho que todo mundo tem que primar por isso. Todo mundo quer construir carreira assim. Então, se eu estou brigando para manter pela qualidade, eu estou completamente isento de qualquer tipo de crítica, porque isso é um absurdo. Você pensar em criticar que está pedindo, não, eu estou me expondo a isso. Não tem expulsão nenhuma. Né? É uma questão de consciência, como a gente tem que defender a Lei Rouanet todos os dias, como tem que defender qualquer coisa que é óbvia, que é importante para a sociedade, que foi deturpada no passado dos anos, sabemos nós pelos motivos que nós passamos. É. É isso, como ele falou dessa história dos que chegam lá e o poder, o sucesso, o dinheiro, né? Andam até com seguranças, né? Ficam intocáveis. Isso também é aquela coisa que faz, se eu falar quero veterano na TV, é porque talvez eu estou ferrada, sem emprego. E não é isso. Não é É uma isso. questão de classe. Se agora tem alguém, você tem um casting gigante, 300 e tantas pessoas e tal, tem muitos atores veteranos que estão felizes com a sua campanha, mas não estão no seu casting. Esses atores que estão te assistindo agora, veteranos, autoestima lá embaixo, desanimados, se sentindo invisíveis, o que você diria para eles? Eu diria que agora nós temos uma campanha que é nossa, né? Nós temos começou-se uma consciência com uma união muito bacana. Tanto que eu tive muitos atores que não fazem parte do meu cast na campanha. Maite Proença, Eu também. você, Nívia Maria, Ilana Kaplan, Ari Fontoura, muitos. Metade da campanha não eram atores meus. Então houve essa consciência. Acho que a gente começa um novo horizonte daqui para frente de novo. Né? Tem uma discussão na mesa, tem um cuidado, tem um resgate, tem várias vertentes, várias divisões pela frente, pensando estrategicamente em vocês, mas isso é uma coisa que tem que continuar sempre. Né? Esse movimento não pode acabar, essa discussão ela não pode perder a força. Nós temos a obrigação de manter essa discussão acesa, De cobrar. quente e de cobrar. Mas se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, eu te falaria um discurso muito sem esperança. Hoje, eles falam um discurso com muita esperança. Né? Eu tenho uma esperança porque eu sou esperançoso pela minha natureza, e hoje eu tenho uma esperança que é real porque, né, com o pé no chão, eu vejo que existe uma mudança. Se ela vai permanecer ou não, é uma outra questão. E você acha que no caso, né, esses veteranos que estavam desesperançosos e estão vendo a sua campanha, talvez vendo esses amigos voltando, porque Estimula. eu olho assim, olha, fulano voltou, por que talvez eu também não volte? Claro. Você acha que está chegando um momento desses veteranos começarem a se mostrar novamente? Porque em alguns casos, você sabe que é humilhante. Você sabe que não sei como é que funciona hoje, mas no meu tempo, você pedir emprego, a gente se sentia mal, porque tinha uma relação de poder, né? Diziam até que, por exemplo, eu não me lembro, mas dizem que o Paulo Ibiratã, que é um querido, fiz várias novelas do Paulo na época, né? Sim. Que ele tinha um degrau na sala dele para que a gente, quando sentasse, se sentasse um pouquinho abaixo.
Então tem gente que não se sente bem pedindo, porque parece que está implorando alguma coisa, não é? É oferecer o seu trabalho. Claro. Você é a favor disso, que as pessoas Totalmente. voltem a se mostrar. Eu acho que hoje os agentes, por exemplo, nós somos, acho que temos 100 agentes no Brasil em atividade, lá no grupo da associação, que é muito legal, uns agentes hoje se falam, existe uma troca muito saudável, então acho que os agentes estão cada vez mais conscientes da função de pedir, mas eu acho que os atores, eles precisam entender que mais do que pedir, é aprender a se movimentar, utilizando o mundo digital de alguma maneira e utilizando o mínimo de conhecimento de empreendedorismo para se autoproduzir, né, em algum momento. Você veja, eu te daria aqui 10 exemplos de atrizes e atores que viraram a carreira com monólogos no teatro em momentos críticos da carreira que estavam pensando em desistir, né? Vários. Mônica Mônica, Martelli. Ingrid Lolô, Alexandra Rista. O Paulo Gustavo, quando veio para mim, era muito pequenininho, ele explodiu nos... Todos não tinham convite, pegaram seu E se textinho, ó, produziram. botaram aqui. Hoje são fenômenos, todos fazem sucesso, todos são ícones nacionais, todos são maravilhosos. É isso, né? Então, acho que é todo, independente da idade. E o que é bom, que a maturidade, às vezes, faz você fazer uma coisa artística de maior qualidade. O teu risco pode ser menor. Então, tem que ter um estímulo de você se posicionar, né? Para você poder ser visto. Eu vejo hoje muita gente aprendendo a se posicionar. Monique, os grandes atores sempre fizeram isso. No começo das suas carreiras, nas suas companhias de teatro. Eles pegavam empréstimos bancários, faziam suas peças, lotavam de terça a domingo, depois a televisão veio e consumiu todos eles. A diferença era uma diferença só. Eles eram sempre muito preparados, muito inteligentes e tinham capacidade de escolher repertório de qualidade para fazer sucesso. Então eles não faziam uma peça de sucesso e acabavam. Eles não faziam uma comedinha que você escreve e vira comedinha do momento, ganha um dinheirão e depois você não consegue fazer a segunda e fica ganhando dinheirão com aquela primeira. Eles faziam os grandes clássicos do teatro brasileiro e internacional com muita maestria e conhecimento. O público amava e eles emendavam as suas companhias. Lissete Bruno, com 17 anos de idade, tinha uma companhia de 20 atores. Ela começou lá aos seus 14, ela já era uma empresária. E assim eu posso falar Maria Della Costa, Eva Toda e todas as atrizes, grandes atrizes do país. Mas como é que elas mantinham isso? Tinham estofo artístico para manter aquilo, né? O que eu hoje espero a Deus, que é essa geração que estão estudando nas escolas, que não façam só os musicais, que essas escolas dos musicais elas são muito estruturadas, que elas realmente estudem para aprender a fazer um pouco de cada tipo de dramaturgia e se estabelecer artisticamente através do seu conhecimento artístico, não o que o mercado te coloca, né? Como é que você está fazendo? Como eu estou fazendo concurso artístico. Ser artista. Que é todo um resumo de tudo que eu vivi e vivo com as grandes damas, né? Ed Luiz, eu te amo. O Ed me faz sempre uma crítica super construtiva para mim. Você sempre fala das mulheres, tem que falar dos homens. Você tem Ed, toda a razão. querido. Você é um divo e nós temos grandes atores também, né? Mas eu tenho uma história muito maior com as mulheres, então acaba sendo um ato falho. Você tem muito mais mulher que homem? Muito, muito. Na verdade, assim, eu tive muitas grandes atrizes, né, importantes antes de falecer. Muitas já faleceram, mas eu ainda tenho muitas grandes, como Natália, Rosinha, Irene, Lúcia Torre, Ana Rosa, Débora Duarte, né, mas eu tive praticamente todas, né, de Bibi, Marília, Tônia, Irene, Eva Vilma. Qual é o seu sentimento em relação a essas pessoas tão incríveis que fizeram Privilégio parte e da vida de orgulho. todo mundo confiarem a sua Privilégio e carreira? orgulho, privilégio e orgulho. Me sinto um privilegiado da vida ter podido me dar essa oportunidade, orgulho de eu ter aproveitado a oportunidade e mantido, né? E agradeço todos os dias nas minhas orações, nas minhas conexões espirituais. Para quem me conhece no meu dia a dia, sabe que é tudo muito verdadeiro e orgânico. Eu acordo dormindo, eu rezando, eu durmo rezando, rezo durante o dia, né? Minha conexão. Eu não posso me afastar de Deus. Eu não posso. Será que você é de aquariano? Você também? Nossa, eu vim pra cá rezando no Isso, terço, só que eu vou rezando, vou à missa faço todo no domingo. carro. Às terças-feiras, 8h15 da manhã, pra quem não sabe, eu rezo terço no Instagram. Ah, é verdade, eu já Chega vi. 200, Esqueci 250 pessoas disso. fazendo terço às 8 horas da manhã. Lindo. Mas eu exercitar a minha fé e levar isso, eu tenho resgatado a fé de muita gente Muita que me gente. agradece, Monique. Eu voltei a me conectar com Deus e a gente fica mais E isso não forte, tem mais nada a ver leve. com liturgia e nem religião, Não, né? não, é Até uma porque conexão. o país é ecumênico, o país é imenso, mas a conexão ela não pode ser perdida. É isso, Eu, da mesma essa maneira que eu conexão. frequento o Joana de Ângeles, inclusive hoje é dia, estarei lá às 8 da noite, não abro mão por nada, eu frequento a igreja, porque sou devoto de Nossa Senhora e vou a Portugal todo ano a Fátima.
Eu sou devota de Nossa Senhora de Então, Fátima. eu Você também? também, vou todo ano. Eu tenho cada história com Fátima, meu Deus. A minha vida está nas mãos de Nossa Senhora de Fátima. Eu sou grata Não, todos os dias por tudo que ela tem me dado. Isso aqui, eu estar nesse momento da minha carreira, Claro. eu devo à minha Nossa Fátima, Senhora. é isso. Que eu pedi muito a ela. E tem uma família que, né, meu irmão é monge budista. Ou seja, né? Minha irmã é Bacana. uma kardecista que tem um grupo de oração super poderoso com grandes feitos. Eu sou uma vítima positiva desse Não, grupo. já li muito Allan Kardec, André Luiz, li tudo, Então, isso, acho adoro. que isso eu não posso me afastar, porque até muita gente fala, como é que você consegue? Mas é muito pesado o nosso trabalho. É uma carga emocional em cima da gente imensa. Imagina 300 e tantas pessoas com uma expectativa que ele arrume emprego. E não é só isso. Às vezes você pode estar fazendo muito bem a pessoa, com muito sucesso, a pessoa não te reconhece. Ou te troca como se trocasse. E te dói? Hoje não mais. Porque hoje a espiritualidade, ela é tão forte dentro de mim, ela é tão real, ela é tão latente e ela é tão amadurecida que se a pessoa não reconhece em mim o que eu estou oferecendo que é de melhor, não era para ser. O problema está com ela. A resposta da vida não é minha. Essa consciência hoje eu tenho. A resposta, ó. Tá lá. Essa consciência Lindo. eu tenho e a vida foi me mostrando com péssimos exemplos e com bons exemplos o quanto isso é real e verdadeiro. Você tem decepções, então? Claro, muitas. A diferença é que eu peguei todas as minhas decepções e trabalhei elas de uma maneira madura, ou na análise, ou através da espiritualidade, para que isso não virasse mágoa, rancor. Isso só faz mal pra gente. Só faz mal pra gente. Marquinhos, pra gente terminar, você tem uma história de sucesso. E você falou que sempre tudo foi muito rápido. Tanto que você começou muito novinho, você vai galgando, você vai crescendo e tem uma história de muito sucesso. Qual o segredo? O que você pode atribuir a você? Claro que você é super inteligente, comprometido, a gente não está falando sobre isso. Mas o que você diria para as pessoas? Cara, eu quero crescer, é difícil. Qual é o seu segredo? Trabalhar, obstinado, trabalhar. Eu trabalho 24 horas. Quem convive comigo sabe que é 24 horas, que eu começo às 7 da manhã e termino meia-noite. Trabalhar, não tem outra saída. Não tenho pai rico, não vim de família rica. Não tenho opção, pago as minhas contas, tenho uma estrutura gigantesca para manter, né? Então, assim, e trabalhar, dinheiro não cai do céu, né? E hoje, para você manter uma estrutura, uma vida confortável, você tem que trabalhar, e não, né? Então, é isso. Eu acho que agora, trabalhar com prazer, com amor, com dedicação, com comprometimento, com ética, né? Com moral, com conhecimento e com renovação. Hoje está mais que comprovado, né? Todos esses analíticos de mercado falam, cada 5 anos a tua vida muda, né? Então, é isso. O problema é que a gente vive num mundo que às vezes você faz o sucesso, te acomoda e você não se renova. A gente se acostuma com Você é exemplo disso. Acabou essa coisa de você fazer sucesso, você viver muito tempo daquele sucesso. Só um fenômeno muito específico. Então, basicamente, a vida nos exige, em todos os níveis, que a gente se renove o tempo inteiro. Inclusive, eu na minha área empresarial. Novos agentes estão surgindo, novas promessas estão surgindo. O mundo digital tira muito o nosso sono, que fica tentando os nossos artistas o tempo todo, com 1000 propostas, que às vezes são super levianas, né? Então, a gente tem que lutar, parece que a gente tem que provar todo dia. Durante muito tempo, eu não tinha essa compreensão, ela quase me fez encher o saco. Hoje, eu liguei no automático, no sentido de não ter preocupação. Eu vou e deixo que lá em cima vá se resolvendo as coisas como tem que resolver. Mas você faz a sua parte. Mas eu faço a minha parte, né? Tanto que eu tenho uma democracia enorme. Se a pessoa sai pela porta da frente, ela pode voltar, porque zero rancor. Coincidentemente, ano passado voltaram 22. Porque foram 22 pessoas que foram corretas comigo, ok, posso voltar? E aconteceu, tá tudo certo. Porque eu acho que também ninguém é dono de ninguém. A vida, até no casamento eu aprendi isso. E na minha separação deixou isso muito claro. A gente não é dono de nada, né? A vida pode mudar do dia para a noite. E eu sempre falo que a Natália me ensinou. A gente não é, a gente está. Então eu sou uma pessoa meio que eu não acredito em mais nada nesse sentido. Eu agradeci vocês elogios, total, vou guardar com o maior carinho. Mas é isso, eu sou um operário do meu trabalho, né? Eu não acredito no que o outro. Você não é sucesso, você está sucesso. Estou sucesso, amanhã posso virar um fracasso. Né? É isso, porque isso tira qualquer exigência nossa, comprometimento, ansiedade. E se você está ligado com Deus, conecta com Deus, você tem fé, fundamental.
Esses altos e baixos, é só isso que segura. Só isso que segura. E digo nem alto e baixo, acho que segura o alto e o baixo. O baixo para te dar força e o alto para te manter lúcido. Porque o que eu mais vi na minha vida foi a falta de lucidez no auge do sucesso. E aí, Te faria um livro aqui desanda tudo. de milhares de compulsões que as pessoas adquirem, né? E aí a cultura do Instagram vira uma cultura mentirosa, porque essa felicidade que é vendida, ela não existe. Porque, né, se fosse assim, nossos bastidores seriam incríveis. As pessoas seriam deliciosas de conviver, leves, felizes. Não é nada disso. É ao contrário. É um mundo fake. É um mundo fake, são cobranças, muita pouca fidelidade, né, comprometimento. Você tem que ter um grau de maturidade enorme para saber o que te atinge, o que não te atinge. Né? Isso que eu digo hoje, com 3 anos para 60, eu acho que a maturidade emocional que eu atingi, eu tenho muito para passar para uma pessoa jovem, para ela não deixar se ferir com as mazelas e as maldades que a vida nos oferece o tempo inteiro, porque o mundo não é margarina. Inclusive, eu deixei de trabalhar com criança por isso, porque o pai e a mãe jogam para o filho um sonho que não é deles. Então, Na maioria das vezes, eu tinha que ver o sonho do pai e da mãe. Então, eu prefiro que a pessoa passe a transição, aí depois de 18 anos... É isso que você quer? Então, velho. É isso, exatamente. Hoje eu tenho esse pensamento. Porque até chegar lá, você tem um grau de transferência, de mudança de física, de corpo, de cabeça. Perfeito. Né? E um namorado pode mudar a vida de uma pessoa. Mudou a minha aos 17, foi por ali que eu abandonei a carreira. É isso, namorado. Tudo pode acontecer. Né? Cara, que entrevista bacana. Que bom, querida. Que Obrigado. delícia, quanta coisa boa que você trouxe. Minha pauta já acabou há horas. Edu, perdi o tempo. Quanto tempo tem? 1 hora. Praticamente não chega a 1 hora, ficaria horas. Por isso você tem sucesso. Você é luz, você ajudou muita gente, você é querido pra caramba, todo mundo te adora. Você jura? Sim, as pessoas que eu falei. Marquinhos vai, maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Que Deus continue te abençoando. Obrigado, você também. Com muita luz, lucidez, como você falou. Sim, pé no chão. Saúde e muito sucesso. Obrigado. Eu adorei estar aqui, viu? Muito obrigada. Foi bom mesmo. Adorei, gente, adorei. Obrigada, Investe Smart, com a Aliótica, Clube Carcel. Tchau. Obrigada, tamo junto. E obrigada, Marquinhos Montenegro, por essa presença, iluminando o Virada de Chave. Beijo.